Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast do Movimento Vida 360. Esse movimento que fala de tanta coisa, de tanto assunto, fala de empatia, fala de bem-estar, fala de saúde mental, fala de propósito, fala de relacionamentos e hoje não podia ser diferente, uma temática que também é importante para a nossa saúde mental. E aí a gente está falando de educação financeira, segurança e estabilidade financeira. E aí, para tratar desse assunto, que é tão complexo, mas ele consegue deixar de uma forma leve, a gente recebe hoje o Pedro Fávero, que é administrador de empresas, especialista em engenharia econômica e sócio fundador da B2 Inteligência Financeira, que vem aí levando orientação e transformando a vida das pessoas e organizações em cima dessa questão do lidar com o dinheiro. Bem-vindo, Pedro. Opa, obrigado. Obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho da sua trajetória e de onde surgiu essa ideia de criar um serviço, não sei se a gente pode chamar assim, de orientação financeira, de educação financeira para as pessoas, levando esse alívio. De onde surgiu essa ideia? Onde você visualizou que isso seria realmente um nicho de serviço, mas também um alento para as pessoas? Vamos lá, vamos nessa. Veio de uma necessidade que eu tive, né. Ontem eu estava lembrando uma história que tinha tempo que eu não contava. Uma vez eu estava lendo uma revista, eu não lembro se era Veja, e estava escrito bem assim, isso foi em 2005 aproximadamente, se você juntar R$ 300 por mês, ao longo de 20 anos, eu não lembro exatamente o horizonte que ele colocava na época, mas eu acho que era 20 ou 30 anos, você alcançará o seu primeiro milhão. Aí eu pensei: "Epa, já tem um caminho para alcançar meu primeiro milhão", e aí foi o meu primeiro motivador para eu começar a juntar R$ 300 por mês na época. Juntei meus R$ 300 no primeiro mês, no segundo mês eu olhei o extrato da conta e falei: "Tá demorando". Nossa, vai demorar demais. E o brasileiro ele é meio ansioso, né, ele vai na academia, faz ali 1 hora de esteira, quando olha no espelho: "Espera Tô aí, minha igual. pança não saiu, eu tô igual", né, então todo o processo precisa passar pela prova do tempo, mas eu estava muito ansioso, eu comecei a trabalhar depois fui trabalhar em uma atividade como vendedor de carro, para trabalhar para ganhar uma renda a mais, e aí depois disso eu comecei a investir meu dinheiro, comecei a pesquisar sobre investimentos, comecei a fazer investimentos no mercado financeiro, e me surgiu uma oportunidade de abrir o escritório da XP. E eu sou muito otimista. Então eu falei: "Ah, eu vai abrir, vou dar certo". Na época eu tirei um empréstimo para abrir esse escritório, achei que tudo ia dar certo. Eu ainda tenho esse perfil otimista, né, para mim no fim tudo dá certo. Se não tá dando certo é porque não chegou ao fim, simples assim. E quando eu abri esse escritório foi em 2007, quando foi em 2008 aproximadamente eu quebrei, eu fali, né, então fiquei com uma dívida gigantesca e eu precisei arrumar um outro emprego para eu conseguir quitar essa dívida. E quando eu fui pra procurar alternativas de trabalho para eu conseguir quitar essa dívida, eu obviamente não podia achar qualquer emprego, porque a dívida era um valor bem exorbitante, bem alto, e eu comecei a trabalhar como vendedor, só que eu precisava como vendedor, eu precisava olhar muito os meus números ali, meus números financeiros, quanto que eu vendia, quando eu não vendia, então eu comecei uma rotina de acompanhar minhas finanças com muita frequência. Então toda semana eu olhava minhas finanças. E aí acho que fica a primeira dica para quem está assistindo, o segredo que eu falo sempre, repito e não canso é: a primeira coisa que você tem que mudar em relação ao dinheiro é o hábito, é o teu comportamento, é o hábito nem que seja só de olhar para o teu extrato e falar: "Olha, que coisa feia, não tá comportado", ou Tá "Não, tá bonito, tá vermelhinho. vermelhinho". Então a primeira regra não é planilha, não é app, não é nada disso, é só o hábito de você simplesmente sentar e ficar olhando para o extrato. Vence essa primeira etapa, depois a gente pode ir incluindo outras etapas. E aí eu fui construindo esse hábito de olhar, depois de organizar, depois de fazer essa parte financeira. Eu tenho um dom que Deus me deu, que é o dom da comunicação, mas eu não acho tão legal ficar olhando e lançando planilha, é chato mesmo, mas adulto tem que fazer e criança que faz o que quer, né. Uhum. E eu adquiri esse hábito pra mim, eu tenho esse hábito até hoje de sempre olhar minhas finanças, só que eu achava chato. Então chegou um momento que eu falei assim, eu queria só olhar os dados, eu não queria mais analisar. Então essa ideia, quando surgiu a ideia da B2 Planejamento Financeiro, era justamente para suprir uma dor que eu tinha, fazer uma coisa que eu considero extremamente relevante, mas que eu achava chato. E aí, de fato, a gente dentro de um contexto, que no segundo momento eu falo, senão vai ficar Uhum. uma conversa aqui, um monólogo, né, Uhum. mas dentro desse contexto a solução ela nasceu com uma ideia de resolver um problema que eu tinha, que é achar que é algo que é importante, mas que eu não queria fazer e delegasse. Procurei empresas para fazer isso para mim, na época eu não achei, então eu falei: "Então eu mesmo vou criar essa empresa", e nasceu o negócio um pouco dentro dessa linha. Você sabe que uma das temáticas, né, quando a gente começou a construir o Movimento Vida 360, uma das temáticas que veio pelo nosso demandante, pela organização que nos procurou para a gente começar realmente esse trabalho,
foi a questão do endividamento, Uhum. do crédito consignado e tudo mais. E aí, antes da nossa conversa, eu estava dando uma pesquisada, eu sei que a Febraban, em 2021, apresentou um estudo que 58% das famílias brasileiras têm estresse causado por questões financeiras. E aí eu vou te perguntar, é difícil separar? É possível separar? Como está realmente ligada a questão da saúde financeira, do você estar realmente saudavelmente, financeiramente dizendo, com a saúde mental? O endividamento, ele traz realmente estresse? Ele adoece a gente mentalmente? Porque eu te pergunto isso porque pessoas passam por você. E Uhum. quando você senta e abre aquela planilha com o seu orientado ali, eu imagino que deve dar dor, deve Uhum. trazer dor para o seu orientado. E eu te pergunto, é realmente diretamente relacionada essa questão de endividamento com a questão da saúde mental? Olha, eu vou te falar que hoje em dia é muito fácil criar um podcast, é muito fácil as pessoas criarem conteúdo, você escuta tudo quanto é tipo de narrativa. Uhum. Agora, em relação a esse tema específico, eu nunca vi uma narrativa de uma pessoa falando que dá pra separar. Cara, é impossível separar esse tema. Tem um grande missionário que ele fala, se você toma a decisão certa em relação ao dinheiro, isso ajuda você a resolver quase todas as outras áreas da sua vida. Então eu realmente vejo o dinheiro como um alicerce. É a mesma coisa que você olhar uma casa linda, maravilhosa, muito bem decorada, mas quando você vai olhar o alicerce e não tiver estrutura, essa casa é bonita? É linda? Vale a pena comprar? Não vale. Por quê? Em algum momento você vai começar a ter um problema e se você não precisar derrubar ela de novo e reconstruir. Então, de fato, o dinheiro, ele traz uma base, ele traz uma estrutura. Então, quando você olha para o teu extrato, se você vê que ele não está positivo, você pode ter certeza que está irradiando também todas as outras da sua vida, porque você é um ser humano holístico e a questão financeira, a gente brinca, né? Dinheiro não é tudo. Aí o pessoal até fala, me Uhum. dá o seu e seja feliz, mas a Uhum. questão financeira não é ser sobre ser rico, não é sobre isso, mas ter o mínimo de saúde financeira, ela de fato ela vai influenciar de forma positiva ou negativa todas as áreas da sua vida. Você tem algum exemplo de como que a educação financeira realmente mudou as finanças ou a vida de alguém? Nossa, Eu sei porque tenho. você tem a história do seu pai, que eu já escutei você contar a Uhum. história do seu pai, que é um case seu, Que é um pessoal, case né? meu, É. exatamente. Eu tenho inúmeros cases, né? Assim, eu tenho case. Eu vou começar pelos tristes, aquela história, né? Essa aqui é a boa ou a má notícia. Mas é engraçado porque a gente já fez algumas atividades comerciais, às vezes você liga para as pessoas e a nossa atividade comercial a gente se pergunta, né, de 0 a 10, qual que é a nota que você se dá em relação à sua organização financeira? É uma Ah, pergunta que eu sempre faço, já fiz para você inclusive, já. mas não vou te expor aqui para você não precisar responder, você é nota 10. Mas brincadeiras à parte, as pessoas respondem 6, 5, e aí a gente vai brincando e algumas pessoas quando são jovens, elas pensam assim, não preciso me preocupar com isso não. E aí eu dou um exemplo, eu tive a oportunidade, uma infeliz oportunidade de receber uma pessoa no meu escritório com 80 anos de idade, quase 80 anos de idade, e ela não tinha se planejado para chegar naquela idade. E aí eu faço a brincadeira do ladrão de velhinho, né? Eu conheço ladrões de velhinhos. E quem é o ladrão de velhinho? É quem rouba a si mesmo, quem não separa todo mês uma parcela da sua remuneração pensando no longo prazo. E às vezes quando você depara com uma pessoa que tem 80 anos e não se planejou, e aí você vê que é uma pessoa que não tem uma estrutura familiar, e aí nesse caso a estrutura acaba virando os filhos mesmo, cara, ou essa pessoa vai passar uma baita dificuldade dali para frente, ou ela tem que começar o processo com 80 anos. E eu já vi algumas pessoas começando o processo de planejamento financeiro para ter uma estrutura familiar depois de 75, depois dos 80 anos, né? E é legal porque hoje, antigamente a gente tinha muito essa ideia de que, quando eu tiver velho, não quero fazer mais nada. Mas cada vez mais nós vemos as pessoas com 55, 60, 65 anos com muita saúde. Então é você ter o mínimo de planejamento de pensar de fato no seu futuro. Então eu vou te falar que as melhores histórias é quando você olha para uma pessoa que é mais velha e você fala, essa pessoa tem saúde financeira, ela consegue viajar, ela consegue desfrutar a vida. Mas tirando isso, eu tenho inúmeras histórias, por exemplo, durante a pandemia, pessoas que quase tiveram, aí mais no viés de pessoas que quase quebraram ou passaram por muita dificuldade, porque ou precisou de remédio, algum tratamento, e não tiveram nenhum tipo de planejamento, né? Então, assim, existem inúmeras histórias tristes e boas, e a gente vê que, de fato, isso faz muita diferença, né? E aí você me fala que você recebe alguém de 80 anos que está num processo de necessidade de ajustar a sua finança aos 80 anos. Isso ainda é possível a essa altura? Isso a gente chega aonde? Nas pequenas escolhas do dia a dia? É, existe uma grande ação que eu possa fazer a essa altura da vida, 60, 70, para chegar lá nos 80
com algum conforto, alguma tranquilidade, porque esse bem-estar a gente não está falando nem só de estar no azul todo dia, mas é Uhum. você saber que lá na frente você vai ter uma tranquilidade financeira, você vai ter uma estabilidade, você não vai ter que se preocupar com isso. Quando alguém chega com 60, 70 anos para você, ainda há tempo da gente alcançar essa tranquilidade? Olha aquela pergunta quase que pessoal, né? Não tem 60 anos. É bem desconfortável, porque você pensa que uma pessoa que estava acostumado com um padrão de vida de classe média, e quando ele chega no final da vida dele, a remuneração dele acaba sendo reduzida, porque essa pessoa específica era uma pessoa que era 100% autônoma, né? Então a capacidade produtiva dela reduz. Então ela tinha uma aposentadoria ali do INSS que não era condizente com o padrão de vida dela, então ela Uhum. se depara com uma condição que ela é obrigada a reduzir o padrão de vida, a ponto de durante algum período ela vai precisar morar de favor na casa de um amigo, mas no segundo momento ele vai ter que morar numa kitnet que não era condizente com o padrão de vida que ele correu ao longo da vida dele, vai ter que reduzir todos os custos em relação à alimentação e ainda assim, durante esse processo, ele vai ter que juntar um dinheiro para complementar o que ele recebe do INSS, que não é suficiente. Então, a escolha mais difícil ele deixou para frente, que é o momento que ele menos poderia tomar essa decisão. É possível? É. É confortável? Não. É muito mais confortável, mas é o que ele tem que fazer. Uhum. Agora ele tem que fazer de forma compulsória, né? Meu pai brincava, não, eu vou aposentar pela expulsória. Mas por que ele fazia isso? Porque meu pai era servidor público, professor da UNB, e quando você aposenta, você perde uma parte do salário ali de bônus e alguns outros benefícios que ele Uhum. tinha. E o padrão de vida dele já incluía aquele bônus. Então ele não poderia se dar o luxo de aposentar, porque senão ele tinha uma queda. E mesmo assim, aí, ou seja, ele teve que preparar aquilo para um segundo momento. E as pessoas geralmente só pensam nisso quando chega, né? O momento. Uhum. E aí eu te pergunto, o que que é ter bem-estar financeiro? O que é ter um O bem-estar que é financeiro? ter um bem-estar O que é o ter um financeiro? bem-estar financeiro? O que é ter uma saúde financeira? É. Eu não vou falar para você que existe uma regra. Cada um sabe a sua realidade. Eu gosto muito da história do padrão de vida ideal. É uma historinha é uma piada que eu conto com bastante frequência. Pega uma planilha e começa a desenhar ali qual que é o seu padrão de vida ideal. E o padrão de vida ideal para uns é diferente do padrão de vida ideal para outros. Então, qual que é a casa ideal que você queira morar? Quais são qual que é os restaurantes que você quer comer? Quais são as viagens que você quer fazer? Cria o seu padrão de vida ideal e olha para aquele número e fala: o meu padrão de vida ideal ele custa tanto. Você está disposto a pagar o preço para chegar nessa remuneração ou você entende que é viável? Sim, ótimo. Então você começa a construir para você alcançar esse padrão de vida ideal e ter uma equalização. Não, então você ajusta o seu padrão de vida ideal ao que você tem de remuneração hoje. Então é você ajustar o teu padrão de vida à sua remuneração ou ajustar a sua remuneração ao seu padrão de vida ideal. E quando você encaixa esse fluxo, só que ao encaixar esse fluxo, você não precisa só colocar os seus gastos. Você tem que colocar outros gastos futuros que a pessoa deveria ser obrigada a fazer, que é o gasto do dinheiro que ele tem que juntar todo mês, por exemplo, para ter um patrimônio para poder um dia viver de renda, né? Então eu considero que isso é uma vida saudável, quando você tem o seu padrão de vida ideal pensando no hoje, mas pensando também no amanhã. A gente passa por escolhas, então. Exatamente, a vida é feita de A escolhas, vida é né? feita de Cada escolhas. escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. E assim, lá na B2 a gente já atendeu aí mais de 1.000 famílias, e eu não sei se a gente vai entrar nesse tema, mas se não for, a gente vai Mete entrar de bronca. forma geral aqui. Aham. A gente fala muito sobre economia comportamental. E sabe o que que é Olha, interessante? Porque as pessoas defendem muito a economia comportamental, que muitas vezes é o comportamento. E eu vou falar para você que sim, tem a história da economia comportamental, mas poucas vezes ao longo da experiência que nós tivemos, ao longo dessas 1.000 famílias, de fato precisou de um tratamento especificamente comportamental. Muitas vezes, sabe o que que falta? Simplesmente uma clareza. A pessoa ela não tem o mínimo trabalho de montar um plano e falar: esse é o meu plano, essa é a clareza do máximo que eu posso gastar e o quanto que eu tenho que juntar para chegar lá. Então, muitos dos nossos clientes, quando chegam lá e eles têm uma clareza do que ele precisa executar, ele executa. Ele não tem dor, não consigo gastar, eu tenho um problema emocional. Tem as pessoas com problema emocional? Tem, mas é minoria. E eu vejo que às vezes a pessoa, ela não tem a cara de pau de chegar e montar um mínimo de plano, que não é difícil, tem vários cursos na internet ensinando isso, e aí fica botando culpa lá no comportamento. Muitas das vezes não é comportamento, falta vergonha na cara de ter um plano claro, e com essa clareza, automaticamente você tem mais facilidade de executar. as pessoas ligam muito a questão da estabilidade financeira com o salário, né? Uhum, A preocupação é o salário, isso. né? E aí vão trabalhando a sua carreira, a sua trajetória profissional pensando no salário.
E aí eu te pergunto, então existe essa relação entre uma carreira bem planejada e a minha saúde financeira? Eu consigo, consigo colocar na conta do meu salário a minha saúde financeira? Ou não? Eu tenho outras inúmeras vertentes que trabalham em cima dessa saúde financeira, não é só o meu salário em si. Consegue, consegue. Na verdade, essa é a decisão que você precisa tomar. Acho que o principal papel, o nosso papel é tomar a decisão. E muitas vezes a gente não quer olhar o número porque de fato a gente não precisa tomar a decisão. Então eu converso com muitas pessoas e elas falam bem assim: ah, mas eu não tenho condição, eu não posso reduzir o meu padrão de vida. Você não pode, não. Você está fazendo uma escolha que você não quer reduzir o seu padrão de vida. Ou você está fazendo uma escolha que você não quer aumentar a sua remuneração. É uma escolha. Então, não fazer nada também é uma escolha. É difícil a história da obesidade. É difícil estar acima do peso? É. É difícil estar abaixo do peso? É. Toda decisão ela é difícil e toda decisão acarreta uma consequência. É difícil reduzir o padrão de vida? É. É difícil aumentar a remuneração? É. Você tem que tomar a decisão qual que você quer, ou você vai equalizar a decisão para você conseguir equalizar e ter essa saúde, né? Uma decisão você tem que tomar, só que as pessoas não querem tomar essa decisão. Uma das coisas que eu vejo também que é uma baita de uma estratégia é o ambiente. Às vezes as pessoas elas não conseguem reduzir o padrão de vida porque ela está num ambiente onde todo mundo tem um padrão de vida acima da média e ela é obrigada a se colocar naquele ambiente. Então, às vezes, a principal estratégia que uma pessoa pode desenvolver para conseguir reduzir o padrão de vida dela é mudar o ambiente. Então, às vezes, o que falta é a sua estratégia. Deixa eu mudar o ambiente, deixa eu andar com pessoas com padrão de vida inferior, ou mudar o ambiente, deixa eu andar com outras pessoas que pensam em se desenvolver na carreira para eu conseguir desenvolver também. Então, é a história, né? Todo o plano ele demanda um novo hábito. E às vezes o primeiro hábito que você precisa mudar é o seu ambiente, das pessoas que circundam para você conseguir de fato mudar as suas atitudes, as suas ações. E aí você tem aí uma visão externa, né? Porque a gente se preocupa com o julgamento das pessoas sempre, né? Uhum. E aí você fala, ah, então tá bom, vou mudar o meu meio para me encaixar aqui onde eu estou, talvez com a minha renda menor, eu preciso de situações que sejam mais baratas, onde eu me encaixe. Ou eu vou trabalhar com a minha ambição e vou chegar aqui para conseguir estar nesse meio onde eu quero estar hoje. Como que as pessoas enxergam a ambição hoje, quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de equilíbrio financeiro e ambição? As pessoas ouvem a palavra ambição de uma forma muito negativa, né, Pedro? Uhum. Qual a sua visão, qual a sua percepção sobre ambição na vida? Eu sou suspeito para falar sobre isso, é um tema que eu amo. Na verdade, o que eu vejo é que as pessoas elas não entendem o potencial que elas têm. E elas estão travadas por não entender o potencial que existem dentro delas. E por isso que eu acho que é legal essa oportunidade de você começar a andar em outros ambientes de pessoas que estão buscando uma ambição. E quando eu falo ambição, não necessariamente é só uma ambição financeira. É claro que a gente vai trazer um contexto financeiro, porque é o nosso tema aqui, que a gente Uhum. trouxe. Mas pode ser diversos tipos de ambição. Tem gente que tem ambição em relação a ter uma saúde física melhor, desenvolver um projeto social melhor, seja lá o que for. E o ser humano ele é feito para constantemente se desafiar. Tem um livro que chama Psicologia do Desconforto. E ele consegue desconstruir como é importante constantemente o ser humano se colocar em uma zona de desconforto. O ser humano ele foi feito para se colocar em desconforto, porque é no desconforto que você evolui. A história da água quente, né? A água que amolece a batata é que endurece o ovo. Né? Então, cada um tem o seu jeito de ver um processo de amadurecimento. Mas é a água quente que faz o processo de amadurecimento. E o ser humano, às vezes, ele foge dessa água quente. Sendo que, se a gente traz para um contexto físico, como que nós conseguimos, já foi comprovado, diversos estudos, qual que é a melhor atividade pensando em longevidade? É musculação. E a musculação, ele é um processo especificamente de desconforto. Você simplesmente está machucando o É, seu músculo para que ele fique mais forte, para que ele fique melhor. Só que às vezes a gente esquece, ou a gente não sabe que o nosso processo de desenvolvimento, ele naturalmente é um processo de desconforto. E aí quando a gente aceita isso, quando a gente entende que nós somos feitos para estar no desconforto, para nos machucarmos, e que esse machucado eles nos leva a uma evolução. Inclusive, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, uhum. tem um livro de uma pessoa que chama Nassim Taleb, que ele é uma das maiores referências em finanças do mundo. Ele tem diversos livros escritos, e aí o livro dele chama O Antifrágil. E ele traz muito sobre essa questão de você entender que quando você passa por um desafio é quando você evolui. E aí você vai sempre se colocando nessa situação de desafios.
E aí muito do problema financeiro é por isso, porque a pessoa ela não quer se colocar numa zona de desconforto, seja para reduzir o padrão de vida, seja para aumentar o padrão de vida. Então a própria ambição, ela pode ser ambição para reduzir o seu padrão de vida. Porque você tem uma ambição, por exemplo, se a pessoa está endividada e ela não faz nada para isso, ela tem que ter ambição, nem que seja para reduzir o padrão de vida, porque ela busca uma saúde, nem que a ambição dela seja evoluir a saúde financeira dela, e essa ambição pode ser reduzir. Então a ambição ela está em todos os momentos, o que é totalmente diferente da palavra muito próxima que as pessoas confundem, que é a ganância. A Uhum. ganância é você buscar por buscar, mas a ambição em si ela é inerente do ser humano. E faz mal, na verdade, quando você não tem ambição. Quando você tenta calar isso. Aí sim a gente entende o processo, inclusive, de várias pessoas que. Eu vou falar para vocês, tem muita gente que constrói uma vida financeira saudável, que tem tudo na vida, tem uma boa renda, e essas pessoas estão em depressão. Quantas pessoas. Esses dias chegou para mim aqui uma moça, e eu perguntei para ela bem assim: eu estava fazendo uma palestra até num serviço público, e eu perguntei para essa moça qual que é seu sonho. Aí ela falou bem assim: meu sonho é aposentar meu filho. Aí eu perguntei, quantos anos seu filho tem? 10 anos. Eu falei, e ele tem alguma condição física específica? Não, ele é bonzinho. Por que você quer aposentar ele? Ah, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passo, essa dificuldade. Aí eu vou falar bem assim, se você entrar hoje no chat GPT e você perguntar índices de depressão de pessoas com condições financeiras melhor, é muito maior do que o índice de depressão de pessoas que estão numa vida mais desafiadora. É muito mais comum você ver filhos de ricos com depressão do que filhos de pobres. Isso se dá por quê? Porque Qual é a tem relação? a relação é que o ser humano ele precisa de um desafio. E quando você entrega tudo na mão de uma pessoa, ela não tem desafio nenhum para vencer, ela não tem nada para construir, ela perde o sentido da própria vida, que é a evolução, que é a ambição, que é de fato sempre construir alguma coisa, algum desafio novo. Mas a gente também pode entender que, que a estabilidade financeira te dá um conforto para novos desafios. Eu acredito, Não é isso? concordo, total, total, Então, assim, total. se eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho autonomia para tomar decisões mais ousadas, para fazer mudanças mais ousadas. Então, é a questão da gente usar o inverso, a questão da estabilidade. Uhum. Não é eu estou bem aqui, estou estável, vou levar minha vida de rei e pronto. Deprimir porque eu não tenho objetivo na vida, não tenho propósito, não tenho nada. Mas se eu tenho a minha estabilidade, eu falo, caraca, estou bem, tenho meu lastro, vou usar, aí sim isso é positivamente viável. Não, e aí é dessa forma que deveria ser construída a estabilidade financeira. Eu tenho uma palestra que eu dou todo mês e aí eu falo muito sobre a importância do resultado. A coisa mais importante que você tem, todo plano começa pelo fim. Então isso serve para as finanças. Você sempre tem que definir onde você quer chegar. Nem que onde eu quero chegar, que está uma dívida, isso é um plano, isso é um resultado que você está buscando. Quando você alcançar ele, você pensa no outro. E eu separo a nossa busca de resultados para facilitar a cabeça, porque as pessoas têm dificuldade em definir um resultado. Porque a nossa cabeça, dentro da nossa estrutura educacional brasileira, não é feita para você pensar num objetivo específico. Você é colocado dentro da roda dos rasos. Vou me formar, vou passar num bom concurso, vou ter um bom trabalho, vou aposentar e vou morrer. Você não pensa em sempre desafiar aquilo que Uhum. você pode, né? E aí eu falo assim, você tem que ter um motivo pelo qual viver. E isso tem que ser muito claro. Qual que é o motivo pelo qual você vai viver? E esse motivo pelo qual eu viver, eu coloco o primeiro motivo, o padrão de vida ideal. Qual é o seu padrão de vida ideal? Então, tem gente que quer morar numa mansão, tem gente que está satisfeita em morar num apartamento. Por exemplo, eu considero minha mãe, que é professora da Secretaria de Educação, aposentada pela Secretaria de Educação, ela é uma mulher de sucesso. Porque ela nunca planejou ter carro importado, ela nunca planejou morar numa mansão, ela sempre planejou ter uma vida ok, uma vida que o salário dela pudesse comportar, mas ela Confortável. confortável dentro da realidade financeira Uhum. dela, que permite isso. Uhum. E ela sempre planejou que ela gostaria de ter uma saúde física, fazer o esporte dela, ela gosta muito de vôlei, gosta muito de beach tênis, e fazer algumas viagens por ano. Ela alcançou o objetivo que ela traçou. Então, ela alcançou o padrão de vida ideal dela dentro da realidade dela. Depois que você alcança o seu padrão de vida ideal, você tem que buscar o seu estilo de vida ideal. Porque, às vezes, a pessoa alcança o padrão de vida ideal dela, ela é uma pessoa ambiciosa. Então, ela trabalha de manhã, de tarde, de noite, se mata. E tem pessoas na situação, ela alcança o padrão de vida, mas ela não tem o estilo de vida, porque ela tem que trabalhar muito para alcançar aquele padrão de vida. Então, em algum momento, esse padrão de vida tem que ser alcançado
justificando também o estilo de vida. Por isso que você precisa construir um patrimônio para que um dia você consiga parar de trabalhar e viver daquele patrimônio, e aquele patrimônio vai manter o seu padrão de vida. Uma vez que você alcançou esses dois, você tem que ir para a segunda, porque esses dois estão dentro do motivo pelo qual viver. Aí você vai pelo motivo pelo qual morrer. Que é, por que você morreria? Qual que é a causa que você defenderia? Qual que é o propósito que você nasceu? E você precisa encontrar qual é o motivo pelo qual você está disposto a morrer. Qual que é o que você veio entregar para a sociedade. Então, e aí é muito interessante porque a busca da estabilidade, que é o motivo pelo qual morrer, é justamente feito para você conseguir entregar o motivo pelo qual você quer morrer, ou seja, pelo qual motivo, pelo qual que é o seu propósito. E eu vou trazer uma questão minha pessoal aqui, né? Eu sou cristão, então dentro do livro que eu leio, que é a Bíblia, tem vários exemplos onde Jesus Cristo fala sobre a importância de você doar, de você fazer pelo próximo, né? Até ontem eu estava contando a história lá, tem a história do bom samaritano, que perguntaram para Jesus, Jesus, está escrito ali o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E aí os mestres da lei perguntaram para Jesus, quem é o próximo? Só que Jesus, ele responde, Jesus que criou storytelling, né? Ele responde com storytelling. Aí ele conta a história do bom samaritano, que basicamente foi um rapaz que foi assaltado, e ele foi assaltado e ele foi jogado no meio da rua, e várias pessoas passavam na frente desse bom samaritano, desse rapaz que estava jogado, não do bom samaritano. E quando as pessoas passavam, eram pessoas bem-sucedidas, eram juízes, advogados, servidores públicos, políticos, de tudo quanto é tipo, raça e religião, ninguém ajudava. Aí chegou um rapaz simples, um bom samaritano, pegou esse cara, levou ele para o hospital, ajudou ele e ainda falou no hospital, se precisar de mais remédio, pode pedir para mim que eu compro. Aí beleza, aí foi embora e Jesus, no final, ele perguntou assim, quem foi o próximo? E é o engraçado que a pergunta que Jesus faz é, perguntaram para Jesus, quem é o próximo que eu tenho que ajudar? E Jesus perguntou, quem foi o próximo? Então toda a nossa estrutura ela é feita para nós ajudarmos sempre o próximo, para nós sermos o próximo. Eu trouxe para o meu contexto cristão, mas se você pegar em qualquer religião ou qualquer estrutura espiritual, você sempre vai ver o poder da entrega. Inclusive, existem diversos estudos, a gente tem um projeto social também, que a gente leva educação financeira para comunidades carentes, que comprovam que pessoas foram curadas de depressão quando elas começaram a participar de projetos sociais. Tem outro estudo que comprovou, pegaram dinheiro, deram para dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, esse dinheiro você tinha que usar consigo mesmo, e o outro grupo teria que doar esse dinheiro. E depois fizeram uma análise é um órgão que tem perto do cerebelo, eu não sei exatamente o nome, mas ele pulsa quando tem um sentimento de felicidade. E aí percebeu que o sentimento de felicidade das pessoas que doaram o dinheiro que elas ganharam é muito maior, esse órgão pulsava muito mais do que as pessoas que utilizaram para si mesmo. Então o ser humano ele é feito para transbordar e para servir. E a estabilidade, o único objetivo da estabilidade não é para fazer você parar. Senão aí tem outro versículo da Bíblia que fala que você é um servo inútil e infiel. Você só fez aquilo que foi te demandado. E você tem que fazer sempre o a mais, o over delivery. Então a estabilidade ela serve justamente para isso. Para você falar, agora eu alcancei o motivo pelo qual viver, qual que é o motivo pelo qual eu posso morrer, qual que é o propósito que eu vou viver. Só que para você desenvolver o propósito pelo qual você vai morrer, você também precisa voltar naquilo que a gente já falou aqui, que é onde está a zona de desconforto agora para desenvolver. Porque eu vou falar para você, eu estou me envolvendo, como eu já te disse, em alguns projetos sociais. Eu vou desenvolver um projeto agora voltado para jovens de escola carente. A gente vai fazer um projeto chamado Manatom. E é legal fazer. É legal colher o resultado, mas me dá trabalho. Às vezes eu tenho que fazer coisa que eu não quero fazer, trabalhar na hora que eu não quero. Não é mil flores, assim. Então, de certa forma, eu ainda assim continuo vivendo constantemente um desconforto e é uma luta constante, mas por que a vida é assim? Não sei, eu sei que a vida é assim que funciona e é assim que o ser humano tem que entender que deveria seguir. E aí, Fugimos do contexto de dinheiro bastante, mas né? eu ainda vou fugir só mais um pouquinho, já que a gente seguiu essa vertente. Porque é uma das áreas que a gente analisa na roda da vida, é a questão da contribuição social. É o fazer pelo outro, realmente, é o voluntariado, é você se dedicar para o outro sem pensar em você. E aí eu vou te fazer uma pergunta por curiosidade, porque você lida com muitas pessoas, você tem a sua equipe que trata com diversas pessoas. As pessoas têm ainda esse sentimento, Pedro? Você enxerga nas pessoas ainda essa questão do fazer pelo outro? Porque isso traz bem-estar para a gente. A gente não percebe, que é o que você, não sei qual é o órgão do cerebelo, não sei o que, não sei o que, mas isso traz bem-estar para a gente. E aí, quem atua, quem faz, sabe o sentimento que recebe de quem faz. Eu sei porque o entrevistado é você, mas eu passei um período trabalhando numa ONG de assistência social, lá em Samambaia. Foram 2 anos trabalhando ali, num lugar
carente, com comunidade muito carente, de muita vulnerabilidade, mas eu tinha um retorno ali dentro de sentimento e do sentimento do fazer que eu não tive em outro lugar. E aí, se as pessoas enxergassem o quanto que isso traz para a gente retorno positivo, e aí eu não estou falando de educação financeira, de dinheiro, de conta azul ou vermelha, eu estou falando de bem-estar. E aí eu te pergunto, as pessoas, você vê isso ainda nas pessoas que passam por você quando eu quero falar, ai, a minha conta aqui está vermelha, e você consegue tratar esse tipo de assunto numa orientação financeira que você dá? Complexo. Eita! Eu entendo que a vida financeira ela é feita de princípios. Então, é o princípio dos transbordar, é o princípio da generosidade. Eu trato esse tema do princípio da generosidade. E a pessoa, ela precisa tomar a decisão. Então, eu não vou ser incisivo Sim. desse formato. Ah, você está todo no vermelho ainda assim, eu preciso ser generoso? Sim, óbvio que você precisa ser generoso. Isso aí eu não vou mudar a minha narrativa nunca. Mas existem 1 milhão de alternativas para você desenvolver a sua generosidade. Por exemplo, quando eu quebrei e eu fiquei com uma dívida, minha mãe me ajudou muito, assim, muito mais do que ela podia, até porque eu Você já quebrou, Pedro? já, essa primeira Ai, empresa que eu meu te Deus. falei. E aí minha mãe foi muito generosa, não só do ponto de vista financeiro, mas ela foi muito generosa em todo o suporte que ela me deu. E ela foi tão generosa comigo que ela me pediu um favor. Ela é da Secretaria de Segurança Pública, mas ela foi cedida para a APAE, porque tem um convênio da APAE com a Secretaria de Segurança Pública, então eu virei voluntário da APAE por um tempo a pedido da minha mãe. Então, na verdade, me tornei voluntário da APAE, não pela APAE, mas pela minha mãe, como um pedido. Mas Uhum. lá que eu comecei a ter essa concepção da importância de servir. Lá eu entendi como aquele processo me fazia bem. E desde então, depois eu tive umas outras experiências que eu fui tomando essa decisão que durante toda a minha vida eu iria, de fato, contribuir para a sociedade. Se eu não tivesse dinheiro, eu ia contribuir de outras formas. Então, acho que a generosidade não é só sobre dinheiro, mas se você tiver uma condição saudável, é legal. E eu falo isso de forma muito constante, assim, e você vê que as pessoas não dão valor a isso. Uhum. Muitas pessoas, eu falo disso, as pessoas depois acham bonito, nossa, impactante, mas na prática é a minoria. Então esse é um trabalho educacional que a gente precisa também, porque é a forma mais. É engraçado, né? Porque nem que você faça uma contribuição de forma egoísta, mas faça, porque vai fazer muito bem para você. É uma coisa absurda, né? É igual a história do perdão. Tem gente que fala aí, Uhum. você ficar com raiva da pessoa é a mesma coisa que você tomar um veneno querendo que a outra pessoa Uhum. seja prejudicada. Então, mas é difícil, é um trabalho árduo que a gente precisa fazer, mas é difícil. Mas eu acho que de alguma forma você tem que botar a generosidade na tua vida, seja no âmbito financeiro ou não, mas ela precisa estar inclusa. A gente precisa acreditar na humanidade. E a gente precisa Isso acreditar é na fato. humanidade. Vamos voltar para a Exatamente. nossa educação financeira. E aí eu vou te perguntar. Já conversei com a equipe sua, já fiz um atendimento, tarará, tarará, estamos aí em tratativas e tal, Você está falando uma prática de atendimento. de atendimento. Legal. Porque eu acho bacana, eu acho que é uma iniciativa que todo mundo tem que ter. Se todo mundo Uhum. organizar a sua vida financeira, eu acho que é sucesso mental sempre. E Sim. eu estou nessa busca. Então, Melina sabe Vamos fazer um caso a Mel prático aqui. sabe Deixa eu disso. abrir a Mas voltando planilha aqui, aqui. quando eu estou falando de educação financeira, quais os primeiros passos que a gente precisa ter em busca desse equilíbrio financeiro? Você falou da planilha, você falou de olhar o objetivo, né? Começar pelo final para pensar como que você vai agir. Mas eu estou ali lascada, lascada. Quais os primeiros passos que a pessoa pode cuidar, pode tomar, pode seguir para ajustar a sua vida financeira? Aí eu estou falando de prática mesmo, assim, Uhum. objetivo dentro daquilo que você sabe fazer, que é o seu expertise. Legal. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Essa frase foi do Victor, esqueci o sobrenome dele, que ele passou viveu o Holocausto lá, ele escreveu um livro, inclusive. Então, acho que você precisa, a primeira coisa é encontrar o porquê. Eu vou voltar na história do porquê, vou voltar na Uhum. história do resultado. Por mais que esteja toda lascada, você tem que encontrar um objetivo pelo qual você vai se deslascar. Então, você está lascado, você precisa se deslascar. O objetivo é porque você consegue olhar para o teu futuro e se ver uma velha lascada. O objetivo é porque você tem um filho. O objetivo é porque você quer andar no carro importado. Eu tô nem aí. Eu tô aqui no podcast falar com educação, né? Estou me movendo e defecando. Não tô nem aí para essa situação. Você precisa encontrar o seu porquê. Uma vez que você encontra o seu porquê, eu preciso transformar esse objetivo numa meta. Aí, meta, eu preciso de fato transformar isso num número. E aí, qual que é a orientação que eu faço? Projete os seus próximos 12 meses.
É aí vida financeira mesmo, seus Aí, vida próximos 12 meses financeira. de vida financeira. Então, se você tem um salário, começa a colocar na planilha. A gente está em setembro, você vai colocar a partir sempre no mês seguinte, a partir de outubro. Quanto que você vai ganhar em outubro até setembro do mês que vem? Do Aí, ano que vem. do ano que vem. Então, você vai projetar os próximos 12 meses. Só que você vai receber nesse horizonte o seu 13º. Ah, o meu 13º eu recebo aqui em dezembro. Você coloca na planilha. Mas você vai receber férias, que você vai tirar em fevereiro, você bota as férias. Mas você vai receber restituição de imposto de renda. Você vai colocar toda a projeção do que você tem a ganhar. Vamos supor que essa projeção, você chegue no número, você descobre que você vai ganhar R$ 120 mil nos próximos 12 meses. O que já é impactante. Porque muitas pessoas, quando olham o imposto de renda, falam para mim, gente, todo ano eu fico impactado quanto que eu ganho por ano, né? E depois você vai lançar toda a sua estrutura de custo que você já tem projetada para os próximos 12 meses. Que é o que você já tem projeção de aluguel, ou condomínio, escola do filho, parcelinha do cartão de crédito, você já lança todas as parcelinhas. Só que você tem que começar a lançar também quanto que você precisa juntar para um dia você conseguir parar de trabalhar. Então você junta uma reserva que você precisa fazer. Você vai colocar toda a estrutura já projetada de coisas que você já se comprometeu e de coisas mínimas necessárias do futuro. E aí você vai chegar num número. Vamos supor que você chegue num número que você já tem uma estrutura projetada de R$ 120 mil. Então você está no 0 a 0. Só que se dentro dessa estrutura você colocou só o que é projetado e o que é necessário, provavelmente não está lançado ali o que eu chamo de mesada, que é o que você vai gastar saindo, jantando, essa coisa toda. Uhum. Como é que a gente está de tempo? Tá Tá bom? bom, tá Tá tranquilo. tranquilo, beleza. Tá tranquilo. E aí quando você lança, você fala, ó, se eu colocar tudo isso aqui, eu não consigo sair para comer. Eu vou ter que viver de miojo, por exemplo. O que você vai fazer com essa informação? Por enquanto, nada. Por enquanto, você vai colocar ela do lado da sua cama e você vai ficar uma semana inteira só pensando nisso, porque você tem que digerir essa informação. E quando chegar na outra semana, aí vem a segunda etapa, né? Você definiu onde você vai chegar, você tem que definir o hábito que a gente falou lá no começo, Uhum. que na verdade essa é a primeira, viu? Desculpa, pulei, fui empolgado aqui. A primeira é definir o hábito. Que dia da semana você vai tomar o café consigo mesmo? Que dia e onde? Então, toda semana você vai sentar para tomar um café consigo mesmo. No começo você vai só olhar o extrato, depois você vai fazer essa projeção dos próximos 12 meses. Depois que você fizer essa projeção, você vai ver a sua realidade, você vai ficar digerindo essa informação. A história do ruminar, né? Do digerir e eu fico brincando de desdigerir. E aí você desdigere essa informação, você fica trazendo essa informação para você depois chamar e tomar a decisão. Ou eu vou trabalhar para ganhar mais, ou eu vou ter que cortar alguma coisa aqui. E aí você começa a processar isso no seu cérebro, você fala, realmente eu preciso mudar de apartamento. Realmente eu preciso reduzir a escola do meu filho. Realmente eu preciso... E você começa a, de fato, digerir quais são as mudanças que você vai fazer. O grande problema é que às vezes a pessoa ela para aquele momento para ver a planilha, ela vê os dados, fala, preciso tomar decisão, mas antes de começar a agir, digere essa informação, porque aí quando você começa a agir, você vai de fato tomar uma ação em cima de uma coisa que você já falou, cara, é isso mesmo, é a vida que segue, a vida é assim e a coisa acontece. E aí quando você, já depois de digerido, você definir que você vai reduzir o seu custo, por exemplo, beleza, aí você começa a criar um plano de ação, como que você vai reduzir os custos, o que você vai fazer, e você cria um plano de ação e toda semana você olha se você fez aquela ação que você fez ou não. Preferencialmente, faça um compromisso com alguém para te puxar a orelha para fazer aquilo, porque o ímpeto A que você gente tem é de se se sabota. boicotar, se sabotar, exatamente. E aí a gente vai também pelo perfil de cada um, né? É Porque aí isso. eu tenho essa opção de reduzir meu custo ou empreender, Uhum, buscar uma renda a mais. E aí vem a dificuldade do empreender. Isso não está no sangue de todo mundo. E eu acredito que isso é uma coisa de sangue, sabe? uhum. E aí eu fico pensando, eh, empreendedor hoje, em busca da sua estabilidade financeira, ele rala, né? Ele rala muito. Porque é difícil você empreender se você não tem um lastro. As pessoas, quando elas chegam para você e você fala, então tá bom, você não quer reduzir seus gastos, você quer manter esse padrão que você tem aqui hoje. Hum. Você precisa buscar uma renda a mais. Eu falo, cara, eu não sei fazer nada. Não me boto para buscar uma coisa a mais que eu não sei fazer. E aí? Tem um caso de um E cliente aí? nosso lá, que a mulher é bombeira, e aí acho que ela tinha uma renda de uns R$ 8 mil, mais ou menos, e o marido dela devia ter uma renda próxima a R$ 2 mil. E na verdade a mulher contratou, isso aí acontece bastante lá, Ah, viu? Só lá que acontece, na vida de vocês aí que estão escutando não ah, acontece não. aham. E na verdade ela contratou porque ela estava incomodada com o marido, ela queria que ele Se saísse da zona de movimentasse. conforto.
E na cabeça dele, ela tinha oportunidade, porque ela já tinha uma estabilidade, e bombeiro tem a flexibilidade de horário, ela poderia fazer uma renda. Então o cara ainda queria que ela trabalhasse mais, e aí entraram nessa discussão. Aí a gente foi, entrou no processo, construiu os próximos 12 meses, e a gente chegou numa conclusão que para eles fazerem tudo o que eles queriam, ou seja, saúde financeira, o padrão de vida ideal deles, custaria uma renda, eles precisariam ter uma renda a mais de 5 ou 6 mil reais, 5 mil reais por mês. Olha. Pronto, tá com a informação, tá na mesa aí, jogou. Aí, Agora vamos ruminar. aí o planejador ficou olhando. E aí, como é que vocês vão fazer para ganhar 5 mil reais a mais? A mulher olhou pro marido, o marido olhou pra mulher. Aí o planejador chegou e perguntou pro marido, né? Como é que você vai fazer para ganhar? Na verdade, o cara perguntou pro planejador, cara, como é que eu vou fazer para ganhar 5 mil reais a mais? Aí o planejador falou bem assim, como que você vai fazer para ganhar 5 mil reais a mais? Aí ele falou, cara, não tem como, eu não sei. Ele falou, você não sabe fazer nada. Aí ele falou, só se eu vender pipoca na rua. Aí o planejador, pode ser. Só que o planejador achou que ele tava zoando. Ele, não, falando sério, pensando bem, eu faço umas pipocas gourmet que todo mundo elogiou muito. E se eu vender essa pipoca? Aí começou a rabiscar quanto custa a pipoca, quanto que é o saquinho, quanto poderia vender. Resumo da ópera, depois de um mês, esse cara estava andando nos comércios da Asa Norte vendendo pipoca gourmet, e hoje a atividade dele é vender pipoca gourmet na rua, e ele ganha 6 mil reais por mês aproximadamente só fazendo isso. Ele largou o emprego dele e só faz isso. Hoje ele trabalha menos, porque ele faz a pipoca em casa, não sei se dá muito trabalho ou não, acredito que não seja um baita desafio, e sai na rua andando, ele não está fazendo atividade física. Sai na rua andando, de Vendeu a meta comércio em do dia. comércio, bate a meta do dia, vai embora, recebe líquido. Porque tem a história do Uber lá, o Uber tem os gastos do carro, o pneu, aquela coisa toda, e ele não tem desgaste só da sola de sapato dele. Óbvio, né? O custo que ele tem ali da pipoca, do saquinho, essa coisa toda já está embutido, então é o que sobra para ele. 6 pila. Se ele tiver mais ambição, com o tempo ele pode ir criando, desenvolvendo outras estratégias para dobrar essa renda. Eu conheço uma pessoa que foi da minha equipe, que ela já foi do meu time comercial, que ela pagou a faculdade, ela não pagou a faculdade que a irmã dela passou em medicina em universidade pública, mas deu todo, sustentou a irmã em educação, com compra de livro. A irmã fazia medicina e ela sustentou a irmã enquanto ela fazia medicina. Não só sustentou de morar com a irmã, mas de comprar os livros, de tudo que precisou, vendendo brigadeiro. Ela sustentou a irmã vendendo brigadeiro na rua. Ganhava mais de 10 pau por mês vendendo brigadeiro. Ela falou, Pedro, ganhava mais de 10 pau por mês. Então, assim, às vezes tem essa ilusão de que, precisa ter lastro. Cara, precisa ter lastro. Não, precisa ter vontade. Eu vou dar um outro exemplo. Eu estava conversando esse dia com um amigo meu, e aí, por exemplo, eu falo de planejamento financeiro. Eu tenho uma empresa que leva educação financeira para o Brasil, para o brasileiro, eu quero atingir o mundo, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar, eu não tenho capacidade de alcançar toda a necessidade de demanda de organização financeira que existe no Brasil. Esquece, não existe, eu não consigo atender essa demanda. Nem eu, nem todas as empresas que tem aí. Então eu posso tranquilamente falar para as pessoas começarem a pensar que isso é uma profissão para elas. E é legal porque muitos planejadores que eu contrato ou que eu converso, planejadores financeiros, eles não vieram com dom, com uma habilidade, sempre foram organizados. Muito pelo contrário. Um dia eles passaram por um desafio, que a vida financeira estava uma zona, aquela bagunça, eles acordaram, tiveram um grau de maturidade, passaram por uma reflexão, mudaram a vida financeira deles, falaram: nossa, ter uma vida financeira arrumada é a coisa mais linda que tem, vou ajudar outras pessoas a organizarem. E aí você consegue construir uma profissão de ajudar os outros financeiramente também. Isso é uma profissão. Então imagina uma pessoa que ela é desorganizada, ela se organiza financeiramente, ela muda a vida dela, depois ela começa a oferecer um serviço para qualquer outra pessoa. Daqui a pouco ela tem uma carteira com 10, 15, 20, 100 clientes, ela é um empreendedor. Pô. Então, na verdade, a barreira está na cabeça de quem coloca a bendita da barreira. Ela não existe. Tem como você começar um MVP. Ontem, chegou um amigo meu, que sempre foi funcionário, mas é um cara que é organizado, ele tem um dinheiro, e ele chegou para mim e falou bem assim: Pedro, eu estou pensando em abrir o primeiro negócio. Eu fui demitido, mas eu estou nesse momento agora que eu quero empreender e eu quero abrir um hortifruti. E aí eu falei para ele bem assim: você vai investir? Aí ele, estou pensando em investir uns 80 mil reais. Aí eu falei para ele bem assim: 80 mil reais para você é muito ou é pouco? Aí ele respondeu: é tudo. É tudo que eu tenho. Eu falei: deixa eu te falar, se você nunca empreendeu sem dinheiro, não é com dinheiro que vai dar certo. Esquece. Vai arrumar alguma coisa que você não precisa investir, ou você vai investir, eu vou te dar um limite, tá? 8 mil reais é o seu limite para você investir no primeiro negócio. Não, esquece investir 80 mil reais, irmão. Esquece, velho. É pro lado de dar errado. É muito pequena. Eu tô falando de estatística, não tô gorando você, não. Então, assim, tem várias formas da pessoa se mexer
sem Uhum. necessariamente ela precisar ter lastro. Isso aí, de fato, não precisa, é só botar a criatividade e o cérebro funcionar. Tem muita coisa que dá para começar sem investimento. Gente, a gente precisa seguir para a reta final. Precisa encerrar. Foi um papo, assim, de insights o tempo inteiro, do começo até o fim, mas eu preciso fechar com alguma mensagem. Eu preciso que você deixe para a gente alguma mensagem, para quem está assistindo a gente, de como que a gente pode realmente construir uma relação saudável com a questão financeira no nosso dia a dia. Cada um. Como que essa relação, pessoal com a finança pode ser construída? Apetite. Você tem que buscar o que te dá fome. Então, e aí mais uma vez, não é sobre a ambição no sentido de você querer ser rico, mas é encontrar o seu porquê. Encontra o seu porquê, porque todos os caminhos eu já dei aqui. Daí você assiste o podcast de novo, De novo. E assiste as assiste, e palestras assiste. e assiste, mas encontra um bendito do porquê e marca um café consigo mesmo. E me marca no Instagram quando fizer um café consigo mesmo. Pedro, obrigada. Obrigado você, foi um Obrigada pela prazer. participação, obrigada pelo papo. Se deixar, a gente passa aqui horas conversando. Gente, a gente encerra aqui mais um episódio. Obrigada pela presença de vocês, pela audiência de vocês e até a próxima.